Segundo livro de Reis, capítulo 20. E eu gostaria que nós lêssemos juntos do versículo 1 até o versículo 11. O texto sagrado diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Deixa esse texto aberto, que daqui a pouco nós vamos continuar lendo a partir do verso 12. Pai, nós suplicamos graça e favor do alto. Precisamos da direção, da orientação e daquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Oramos que a Tua palavra comunique mais do que informação, um nível humano, racional de entendimento, que ela traga entendimento espiritual, que ela desperte a fé, que ela gere correspondência e que nessa noite possa haver, ó Deus, alinhamento e resposta ao Senhor e à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e uma espécie de trilho para que a gente possa refletir em algo. Me chama a atenção a declaração do verso 1, põe em ordem a tua casa. Eu já vi tentativas de alguns pregadores de espiritualizar essa declaração. Já vi gente dizendo: põe a casa em ordem, está falando da vida espiritual. Já vi gente dizendo: põe a casa em ordem, está falando da vida ministerial, né? Eu quero te mostrar que não é uma coisa nem outra. Também não estamos falando da casa literal. A um rei, né, como esse rei de Judá, não lhe faltava gente para faxinar, limpar, decorar a casa. Do que Deus está falando? Em primeiro lugar, para eliminar a ideia de que Deus está falando de uma vida espiritual e não desmerecendo a importância de que ela esteja em ordem, a gente olha para a vida de Ezequias, e Ezequias era um homem de fé. Ele foi um homem de avivamento nos seus dias. Ele foi alguém que impactou a sua nação. Ele trouxe um mover de Deus extraordinário e tinha um relacionamento com Deus único e singular. Mas ele recebe a notícia de que está para morrer. E o texto diz que ele vira para a parede e ele não apenas ora, mas chora. Por que ele chora? Porque ele não quer morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha 39 anos de idade nessa ocasião. Eu acabei de completar 50. Eu me lembro quando fiz 40, a sensação era que a vida estava começando, né? É o momento que a maioria de nós diz: agora começamos a conquistar, a realizar alguma coisa. E esse camarada vira para a parede, ora, chora, porque evidentemente ele não quer morrer. E para fazer essa conta de que ele tinha 39 anos, não é muito difícil. Em 2 Reis 18:2, a Bíblia diz que ele viveu ao todo 54 anos. E nesse dia ele ganhou 15 dias de bônus, 15 anos de bônus, 15 anos extras. Então, você pega os 54 com que ele morreu, deduz os 15, essa é a idade que ele estava. Mas apesar de novo, ele tinha buscado ao Senhor, se dedicado ao Senhor e vivido de uma forma especial. Mas ele, apesar de um decreto claro e direto de que não viveria, morreria, ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama, e ele tem um linguajar que eu acredito que muitos de nós não teriam coragem de orar como ele. Ele diz no verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo, eu te honrei, eu espero que o Senhor me honre. Mas alguns de nós, se orássemos para Deus nos tratar como nós o tratamos, a coisa pioraria em vez de melhorar. Mas ele pode falar dessa forma, porque de fato, sua vida espiritual, sua fé era única, singular. Ele de fato tinha um bom testemunho, ele tinha uma vida correta com Deus e era um homem de fé. Quando Ezequias ouve o profeta Isaías que volta com a palavra dizendo, você não vai morrer, você vai viver, ele cobra aquele sinal profético de Isaías. Ele diz, normalmente, quando você dá uma palavra, tem um sinal profético. Qual é o meu sinal? Isaías propõe a ele o que eu chamo de um sinal interativo. Ele diz, se você quer que a sombra do relógio de sol, do relógio de Acás, avance, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Ele está dizendo, é você que vai escolher. E o abusado do Ezequias, me permite chamá-lo assim, diz, avançar é fácil, isso acontece todo dia, ainda que de forma lenta, e ali seria acelerado. Ele diz, eu quero é que retroceda. Sabe o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo, eu creio que Deus pode mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim. E o curioso é que Deus fez. Ou seja, eu não me atrevo a falar da fé desse homem, nem da vida de integridade que ele teve. O problema não era a sua vida espiritual. O problema também não era ministerial, porque como disse, ele foi um homem de avivamento. Ele traz a nação de volta para o Senhor de uma maneira única, singular. Ele teve não apenas um governo, nós podemos dizer um ministério impactante. Mas o que eu quero te mostrar é que Deus queria falar justamente do assunto que nós estamos tratando aqui essa semana, de família. E nós precisamos entender que quando chega a hora de partir, não é apenas a nossa fé que precisa estar em ordem, não é apenas um ministério, uma vida de frutificação que deveria ter sido bem vivido, porque quando partirmos estaremos diante do Senhor e vamos prestar conta, né, de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Mas a palavra de Deus nos mostra que uma preocupação que devemos carregar quando chegar a nossa hora de partir, não é apenas se a fé está em ordem ou se trabalhamos o suficiente. Mas a pergunta é, como está a nossa casa? E sabe, quando Deus está dizendo, põe a sua casa em ordem, Deus não está falando isso à toa, Deus não está falando isso sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. O curioso é que Ezequias, que era esse homem de fé e de avivamento, ele tinha uma visão um pouco confusa a respeito de oração, como muito crente tem hoje. Na cabeça da maioria dos crentes, oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo aquilo que a gente quer. E eu não quero te dizer que você não pode crer que por meio da oração vai obter de Deus coisas que você quer. O que nós não podemos é definir a oração só nesses termos. Porque na perspectiva bíblica ela também é, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Pelo menos é o que aprendemos com Jesus no Getsemane. Que dobra os seus joelhos e ora dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então a oração também deveria ser um ambiente de rendição à vontade dEle. Ela não é nem só uma coisa, nem só outra, mas a combinação de ambos. Agora, quando Ezequias descobre que vai morrer, ele vira para a parede, ora, chora e diz para Deus, eu não quero morrer. Ele começa a suplicar por cura e por mais anos de vida. E Deus deu a Ezequias o que Ezequias pediu. Mas eu quero te mostrar que apesar dele ter conseguido de Deus o que queria, ele não deu a Deus o que Deus lhe pediu. Ele não se preocupou em deixar uma casa em ordem. E o resultado é trágico. Não estou falando aqui contra a cura que Deus lhe trouxe, né? Não estou falando contra a longevidade, os anos que Deus lhe aumentou, porque são bênçãos divinas. Foi o próprio Deus que fez isso. Não estou aqui tentando dizer que isso não é importante. No Salmo 103, o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sim, mas Ele quem sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de graça e de benignidade, e os benefícios, as bênçãos de Deus são amplas. Mas honestamente, se fosse para ter feito a escolha que Ele fez, de viver os anos que Ele recebeu, da forma como Ele viveu, na minha opinião, carnal, quero deixar claro, era melhor que Ezequias tivesse morrido antes do que tivesse sido curado e vivido o tempo que ele viveu. Por quê? Segundo Crônicas 32, verso 25, fala de como, 24 e 25, de como Ezequias adoeceu,
mas de que o Senhor o ouviu, o curou. Mas o verso 25 diz, Ezequias, entretanto, não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. E entre os detalhes da falta de correspondência, eu acredito que o pior resultado se chama Manassés, seu filho. Se Ezequias foi um homem de avivamento para o mover de Deus, Manassés foi um instrumento de avivamento do mal, do reino das trevas. Manassés viveu para destruir tudo que o pai edificou e para construir tudo o que o pai destruiu. Aliás, é raro você encontrar na Bíblia Deus responsabilizando o destino de uma geração por causa das atitudes de um homem. Mas você encontra isso em Jeremias 15:4, essa palavra sobre Manassés. A Bíblia diz, entregá-los-ei, falando da nação de Israel, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Daqui a pouco vamos falar do que ele fez. Mas quando você vê Deus responsabilizando todo o juízo que seria derramado sobre a próxima geração, por causa de Manassés, uma conta que na minha cabeça não tem como eu não fazer, é aquela que segundo Reis capítulo 21 diz, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Quando ele começa a reinar pela linha de sucessão real, quando seu pai morre. E se ele tinha 12 anos de idade quando o pai morreu, quando é que Manassés foi gerado? Nos 15 anos de bônus que Ezequias teve. É por isso que eu digo, se fosse para não prestar atenção na orientação que Deus trouxe, era melhor que ele nem tivesse vivido os 15 anos a mais. Muitas vezes, eu e você não conseguimos pensar além de nós mesmos. Aliás, eu creio que essa é a razão pela qual raramente um avivamento, seja na Bíblia ou na história, dura mais de uma geração. Porque a maioria de nós vive as nossas vidas pensando em nós e não no que virá depois. E eu creio que Deus quer nos dar uma mentalidade de família extraordinária, não só para aqui e agora, não só para o hoje, mas que nós possamos edificar pensando nas próximas gerações. Que nós possamos edificar nossas casas e famílias pensando não apenas só na próxima, mas nas próximas gerações. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero chamar a sua atenção para a atitude e o comportamento de Ezequias. Nós lemos até o verso 11, mas eu gostaria de ler a partir do verso 12. Segundo Reis, capítulo 20, nós vamos continuar o texto exatamente aonde a gente parou. E aqui nós vamos ter um quadro um pouquinho mais claro de como Ezequias falhou. O texto diz assim, nesse tempo está falando depois da sua cura, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Eu sou aquele tipo de gente que tem um lado gaiato, brincalhão e que gosta de quem age da mesma forma. Hoje em dia, a nossa diversão e os memes vêm na grande maioria pelo WhatsApp. Mas, há uns anos atrás, quando a gente ainda distribuía as tentativas de brincar e de humor entre os amigos por meio de e-mail, eu lembro de um amigo meu que me mandou um e-mail. Quando eu li o título, antes de ler o que vinha, eu já comecei a rir porque eu conhecia a peça e eu sabia que ele era seletivo até com as brincadeiras. O título do e-mail era Manias de Pobre. Gente, eu ri a lista toda, porque eu acho que não tinha nada naquela lista que eu não tinha feito. Aí ele falava de uma geração, a nova não vai entender, de uma época em que a gente botava Bombril na antena da TV para melhorar o sinal. Ele falava da gente lambendo a tampa do iogurte para não desperdiçar nada. Né? E eu fui rindo com aquilo tudo, do começo ao fim. Me senti assim exposto, denunciado. O único momento naquela lista que eu discordei foi quando dizia assim, mostrar a casa para as visitas. Eu falei, não, isso não é mania só de nós, os que crescemos sem muito recurso. Porque quanto mais o cara tem, mais ele se orgulha de mostrar. E sabe, eu tenho visto isso depois.
né? Os anos foram passando e você descobre que em qualquer classe social as pessoas não apenas gostam de mostrar, mas quem mais tem, mais se orgulha de mostrar o que tem. E Ezequias deu o show dele, mostrou tudo o que tinha para os mensageiros do rei da Babilônia. O verso 14 diz assim: então Isaías, o profeta, veio a rei Ezequias e ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Eu não sei se alguém aqui queria receber uma palavra profética dessa. Tudo que você juntou a vida inteira vai embora. Mas não é só o que você juntou. O que você herdou dos seus pais e ancestrais. Ou seja, todas as riquezas, desde os dias de Davi. Ele está dizendo: vai tudo embora, não fica nada. A notícia é péssima, é terrível, é trágica, mas fica pior. Olha o verso 18. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele está dizendo: seus filhos vão ser desterrados, levados para longe. Mas eles não apenas serão feitos escravos e levados como prisioneiros de guerra. Ele ainda diz: eles serão feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eunuco, para quem não sabe, isso é evidente na história, era o tipo de pessoa que tinham cargos especiais na corte, mas, para que não se tornasse uma ameaça ao harém do rei, eram castrados. Então ele está dizendo: seus filhos não só serão feitos prisioneiros de guerra, desterrados do seu lar, mas a continuidade geracional será comprometida. Agora, para mim a segunda notícia é pior do que a primeira. Olha o que diz o verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Gente, pelo amor de Deus, quem ouve duas notícias dessas diz: boa essa palavra. Não foi um glória a Deus, um aleluia, tipo assim, fazer o que Deus sabe o que faz. Boa é a palavra que disseste. Como alguém chega a essa conclusão? Mas o texto diz e explica: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Traduzindo, o cara diz: quem vai se lascar não sou eu. O cara ainda vai gerar os seus filhos. Ele diz: até esse negócio aconteceu, só tem 15 anos de vida. O importante é que eu vou me dar bem. Agora, gente, nós não estamos falando de um cara qualquer, estamos falando de um homem de fé e de um homem de avivamento, que não está nem aí para os seus filhos e para as próximas gerações. Agora, não pense você que isso é exclusividade de Ezequias. Aos 50 anos de idade, talvez porque eu comecei cedo e rodo bastante por aí, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. E eu tenho visto muito homem e mulher de fé e de avivamento que parece não se importar com a sua casa. Se você avaliá-los apenas pela fé e pelo ministério, talvez você diga: vamos aplaudir. Mas se você for olhar a maneira como olham para a sua casa, algo precisa ser revisto. Nós precisamos de fato entender e compreender que quando a Bíblia diz que ele não correspondeu com o Senhor, isso não pode ser ignorado. Deus está dizendo: eu preciso que você coloque a sua casa em ordem. Porque o avivamento da geração dele foi abortado e o que vem depois foi trágico. Agora, é num momento como esse que eu faço aquela afirmação carnal. Para escolher viver dessa forma e não se importar com a casa, era melhor que tivesse partido para a glória antes. Agora, algo que eu e você precisamos compreender é que nada... Eu falei que isso não é exclusividade de Ezequias, mas não é só de ministérios. Gente, há 3 décadas já praticamente no ministério pastoral, eu cansei de ver pessoas que, em nome de ser bem-sucedido não só no ministério, mas também na carreira profissional, estão atropelando o casamento e a criação dos filhos.
Aliás, eu acho interessante quando alguém às vezes me procura e diz: pastor, recebi uma boa oportunidade de emprego, vou ter promoção, vou ter aumento de salário, vou ter isso, vou ter aquilo. Olha, a cidade é jóia, já vi escola para as crianças. Normalmente eu pergunto: e já procurou uma igreja? Aí o cara diz: como é que é? Eu falei: você vai fazer uma mudança, seus filhos estão bem ajustados, inseridos aqui. Você está preocupado se eles vão estar inseridos do lado de lá? E a maioria me olha com a cara e diz: honestamente, não pensei nisso. Meu querido, deixa eu te dizer, 1 Reis, capítulo 16, verso 34, a Bíblia diz: em seus dias, Iel, o betelita, resolveu reedificar Jericó. Mas havia uma palavra liberada sobre isso desde os dias de Josué. A Bíblia diz: com a perda do seu filho mais velho, lançou os fundamentos, iniciou a obra. Com a perda do seu filho mais novo, colocou as portas, fez o acabamento, a conclusão. Porque Josué tinha liberado uma maldição sobre quem reedificasse Jericó. Mas o cara foi e fez. Com a perda dos filhos, nada que você constrói na vida, à custa do sangue dos filhos ou da sua família, é na Bíblia um retrato de bênção, é de maldição. E nós precisamos entender o peso e a importância que isso tem na perspectiva divina e bíblica. Um dia desse, um irmão me abordou, ele falou: pastor, eu queria saber, nesse momento, tentar tirar do senhor a informação, o que o senhor mais valoriza? Eu falei: do quê? Ele falou: vamos lá. Ele falou: eu tenho te acompanhado. Esse cara tinha detalhes que eu fiquei perguntando: como é que ele tem? Ele falou: eu sei que o senhor já pregou em mais de 50 nações. Eu sei que o senhor roda os estados do Brasil todo no ano, né, de uma vez só. Eu sei isso, eu sei aquilo. Ele tinha dado dos nossos streamings de vídeo no YouTube, que nem eu tinha. Do quanto a gente vê, do quanto a gente acessa. E ele vai fazendo a lista. E daqui a pouco ele me pergunta: e tudo isso o que mais te empolga? Quais são os números que mais te empolgam? Eu olhei para ele e fiz assim com o dedo: 2. Eu falei: os 2 milhões de exemplares dos livros? Eu falei: não, 2 filhos. Crescidos, criados, amando e servindo ao Senhor. Não tem nada que me empolgue mais do que esse número. Sabe, alguma coisa, e eu não estou dizendo que a gente não possa ser grato pelo que Deus faz. Mas esse tipo de coisa não é nem colocado na lista. Ninguém trata isso como realização, como um feito. Quando eu olho para Ezequias, eu percebo que ele tinha tudo o resto. Mas ele de fato falhou em relação à sua casa. Dá uma olhada comigo em 2 Reis, se a gente continuar um pouquinho mais. 2 Reis, capítulo 21. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Refisbá. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos sírios de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes à terra que dei aos seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Olha o que diz o verso 9, Manassés, de novo Deus responsabiliza Manassés pelo custo de uma geração. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos sírios de Israel. Quando você vê as advertências que Deus faz àquela geração que sai no êxodo do Egito rumo à terra prometida, talvez uma das advertências mais repetidas seja: não façam conforme os costumes dos povos de Canaã. Não façam como essa gente tem feito. É por causa do que eles têm feito que eu estou lançando eles fora e dando a terra a vocês. Não faça como eles fizeram. Talvez uma das advertências mais repetidas. A geração de Manassés, ela chega no que nós podemos chamar do ápice, o apogeu da apostasia. Eles não apenas fizeram o que eles faziam, eles conseguiram fazer pior.
do que aqueles povos faziam. Tudo o que Ezequias havia desfeito, a idolatria, trazendo o povo de volta para Deus, ele restaurou. O que Ezequias edificou para o culto a Deus, ele destruiu. E sabe, isso aperta e pesa o meu coração. Eu e você precisamos entender, quando Deus diz para Ezequias, você vai morrer, põe sua casa em ordem. Deus quer que eu e você lembramos que a gente não está aqui para sempre. Que nós não vamos durar para sempre. E que nós precisamos viver a nossa vida passageira aqui, não só pensando na eternidade, que nos aguarde e viver em função dela, mas também no que nós vamos deixar depois de estarmos aqui. Deus está dizendo, põe sua casa em ordem, porque depois que você não estiver aqui, tem que ter continuidade. E ele não deu atenção a isso, o resultado foi trágico. Eu percebo que muita gente não consegue entender a importância de focar nas próximas gerações. Aliás, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de várias das personagens das histórias bíblicas, a gente associa imediatamente o nome deles com a missão que Deus lhes deu. Se eu falar de Noé, o que é que vem na cabeça da gente? A missão de construir a arca. Se falar de Moisés, tirar o povo, de Israel do Egito. Mas se falar de Josué, quem os liderou na conquista da terra para que eles de fato possuíssem Canaã. E aí nós podemos ir falando de cada um deles. Salomão, a construção do templo. Agora, quando a Bíblia fala de Abraão, você já parou para pensar qual era a missão de Abraão? O que é que Deus queria que Abraão fizesse? E sabe, é interessante porque ele se torna uma grande referência, um modelo para a nossa fé, e a maioria de nós às vezes não consegue perceber. Mas em Gênesis 18, 19, Deus falando de Abraão diz assim, porque eu o escolhi. Para quê? Para que o indicativo de propósito? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Aí Deus fala assim, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que eu e você, não adianta apenas termos promessas, nós precisamos saber interagir com o profético. Deus está dizendo, eu prometi, mas para que eu faça vir sobre ele, ele tem que fazer a parte dele. Porque o projeto de Deus com Abraão era um projeto multigeracional. O livro de Hebreus diz que não só ele, mas os patriarcas morreram na fé, saudando as promessas de longe, porque elas não se cumpririam nos seus dias. Então Deus tem um projeto, quando falamos do estabelecimento do seu reino, multigeracional. E aí Deus está dizendo, eu escolhi você para ordenar seus filhos, sua casa depois dele, para quando você não estiver mais aqui, a roda continue girando. Então você precisa, de fato, ordenar seus filhos para que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. Mas sabe o que é interessante? É quando você vai checar essa palavra, ordene a seus filhos. A informação que você vai ter em qualquer léxico é que essa palavra no hebraico é a palavra tsavá. O que significa tsavá? Significa mandar, ordenar, dar ordens, decretar. E por que eu estou destacando isso? Porque quando Deus fala, através de Isaías, para o rei Ezequias, põe ordem à tua casa, a palavra ordem lá é tsavá. Não é ordem no sentido de organização. Deus está dizendo, dê ordens a respeito da sua casa. A palavra traduzida casa aqui é a mesma, em Gênesis 18, 19, é a mesma palavra traduzida casa lá. Ou seja, Deus não esperava isso apenas do patriarca Abraão, que ele fosse um pai que se preocupasse com as próximas gerações, mas cada geração tem a responsabilidade de perpetuar o que tem recebido do anterior. Vamos olhar para o rito da circuncisão. Hoje, quando a gente vê Paulo em Romanos 2, 28, 29, dizendo que a circuncisão não é mais na carne, é no coração, nós aqui eu quero dizer os homens, os machos, a gente fica aliviado. Porque a circuncisão, irmão, o sistema era bruto. Para quem não sabe o que é a circuncisão, é o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. E sabe o que eu acho interessante? É que apesar da gente ter esse pavor, esse preconceito, eu já ouvi muita gente dizer isso. Muita gente me perguntou, pastor, só eu? Ou o senhor, às vezes, quando está lendo a Bíblia sobre essas coisas, vai se encolhendo na cadeira junto?
Gente, Deus disse para Josué, faz faca de pederneira, não tinha bisturi. A cirurgia era na pedra. Por mais afiada que fosse a pedra, o sistema era bruto. Não tinha anestesia, não tinha analgésico, não tinha anti-inflamatório nem antibiótico. Gênesis 34 diz que Simeão e Levi, depois de enganar os moradores de Siquém que tinham violentado Diná, irmã deles, dizendo, olha, vocês só podem casar, né, com as nossas filhas se forem circuncidadas. A Bíblia diz, no terceiro dia, quando estavam no auge da dor, ele sabia que ninguém ia ter condição de lutar e se defender. 3 dias depois, os caras tudo encolhido, inflamado, doído. Então a gente olha nisso e a gente pensa só a parte física que é assustadora. Mas eu gostaria de tentar te ajudar a olhar a beleza da mensagem que Deus propôs. Em primeiro lugar, Deus diz, todo pai vai circuncidar o seu filho. A circuncisão, Paulo diz que era o selo da fé, era o sinal da aliança, Deus diz a Abraão. Então Deus está dizendo que a aliança que você tem com ele deve ser transmitida para a próxima geração. Mas não era apenas o pai marcando o filho, era o lugar que Deus determinou que o pai marcasse o filho, o órgão reprodutor. Ele está dizendo, garoto, um dia você vai crescer e vai usar esse instrumento para reproduzir, mas antes de gerar a criatura, você precisa lembrar que esse sinal que você carrega aí, que é a marca da aliança que o seu pai transmitiu a você, é a mesma aliança que você vai ter que transmitir ao filho que você gerar. Deus o tempo todo está sustentando o quê? Uma mensagem de continuidade geracional. E você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Uma geração anunciará a outra geração. E nós precisamos aprender a focar a próxima geração. Eu vejo pais preocupados em criar filhos, sejam bons cidadãos para a terra. Ah, pastor, meu filho vai ser um bom engenheiro, meu filho vai ser um bom médico. Tenho nada contra a formação. Mas tem uns caras que estão pensando só que os filhos sejam bons cidadãos da terra, mas não do céu. Não estou preocupado com a salvação. Eu lembro de que um dia eu falei, meu amigo, faz 3 domingos. A igreja estava no início, era ainda pequeno, eu conseguia controlar isso no olho. Faz 3 domingos, seu filho adolescente não aparece. Eu falei, não, é que ele não está querendo vir. Eu falei, o menino não tem nem 14 anos de idade, já decide o que quer. Então, se quiser fumar crack, tudo bem. Aí o pai se ofendeu. Fumar crack não. Eu falei, fumar crack não, mas para o inferno tudo bem. Qual o seu critério do que ele pode escolher? Eu não sei se eu que sou muito old school. Porque quando adolescente, um dia eu falei para meu pai, não quero ir na igreja. Ele diz, vai por bem ou vai no pau? E nunca mais eu tive coragem de enfrentá-lo. Mas sabe, eu não precisei tratar meus filhos dessa forma. O ponto aqui não é a maneira como você faz, é o zelo que você precisa carregar pelo futuro deles, pelo destino deles. Quem está entendendo, diga amém. E quando eu percebo essa atitude em Ezequias, que era um homem de fé e um homem de avivamento, isso tem sido, de fato, uma coisa que marca, que machuca, que dói o meu coração quando eu leio. Eu lembro quando eu era garoto, de uma ocasião que a gente estava assistindo um jogo da seleção brasileira, não me lembro se era uma Copa ou se era uma eliminatória, eu era bem criança, e a seleção estava perdendo. E eu dizia para meu pai, vamos entrar lá na televisão ajudar eles. E ele tentando me explicar que não dava para entrar. Eu acho que toda criança já teve essa fantasia de entrar num filme, de entrar em algo. Gente, quando eu leio sobre a atitude de Ezequias, se eu pudesse entrar lá na história, quando eu vejo esse cara dizendo, boa é a palavra que disseste, eu entrava era para pegar o miserável pelo pescoço. Mas como eu disse, alguns de nós podemos perder o foco. Depois de Deus confrontar a casa de Eli, dizendo, eu vou julgar vocês, ele diz, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável. Deus sempre está pensando nas próximas gerações. E nós precisamos viver família com um foco muito específico nas próximas gerações. Quando eu olho os princípios bíblicos, de fato o meu coração tem sido assim despertado, desafiado por Deus, para que a gente não brinque nessa área. Eli falhou nessa área. Mas sabe o que é curioso? A gente espera que o Samuel, que cresceu vendo de perto a bagunça da casa de Eli, ouvindo o juízo que Deus anunciou, a gente fica naquela atitude esperando, Samuel vai fazer diferente. E sabe, durante muitos anos eu orava a Deus dizendo que eu queria terminar minha vida como Samuel.
Porque eu gosto sempre de dizer às pessoas, melhor do que começar bem é terminar bem. Eu quero terminar bem. E muitas vezes eu pegava um texto específico, 1 Samuel 12, a partir do 1 diz assim: então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Está falando de Saul. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci, estou cheio de câncer, meus filhos estão convosco, e o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele meus olhos, e vou-lo restituirei. Gente, não é um cara no final de um mandato político de 4 anos, prestando conta, é alguém falando da vida inteira. E diz, desde a minha juventude até a minha velhice, eu tive diante de vocês. Alguém pode falar alguma coisa contra mim? Alguém pode me apontar o dedo e me acusar de algo? Verso 4 diz assim, então responder, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ele não fica feliz com o fato de dizer, não temos nada. Ele ainda diz, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido, aponta para Saul, é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. A Bíblia diz, e o povo confirmou, Deus é testemunha. Eu li esse texto e dizia, Samuel é o cara, íntegro até o fim. Quero terminar como Samuel. Orei, falei isso para os outros por um tempo. Até que quando Deus começou a me fazer entender essa importância de focar a próxima geração, um dia eu enxerguei em 1 Samuel 8, algo que eu não tinha percebido. A Bíblia diz assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3 diz, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Eu acho que a hora que Samuel está diante do povo dizendo, alguém pode falar algo contra mim, imagina um monte de gente resmungando, contra tu não. Mas se tu descer para o nível dos filhos, nós escangalhamos a família. A Bíblia diz que eles não andaram pelos caminhos dele. Olha o que diz o 4. Então os anciãos de todo Israel. Outra tradução diz, os anciãos todos de Israel. Os anciãos eram aquelas pessoas de idade que tinham peso, opinião, que julgavam, que votavam, de todo Israel. Isso em muitas igrejas antigamente seria chamado de Assembleia Geral Extraordinária. Convocação do presbitério, de todo mundo que vota. A Bíblia diz, todo mundo reuniu. A Bíblia diz, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, verso 5, vê, já estás velho. E já está velho, era mais ou menos assim, tu está com o pé mais para lá do que para cá. Você não vai durar para sempre. E diz, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as ações. Essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Normalmente, como a gente pensa nessa história? O povo não queria mais o governo de Deus, escolheu um rei. Eu vou te dar uma outra versão, que é a forma como eu enxergo. Samuel fica doído quando os caras vêm pedir um rei e estão dizendo, nós não queremos seus filhos, porque eles não andam nos seus caminhos. Samuel se sente rejeitado, Deus tem que explicar, e não rejeitaram você. Tanto que ele governa até muito velho. Na verdade, todo mundo admirava ele. Eu imagino que esses caras poderiam estar dizendo, se tu fosse viver mais 100, 200 anos, a gente estaria fechado contigo, mas você não vai. E os seus filhos não são uma continuidade de quem você foi. Então, se é para ter teocracia com homem de Deus como você, nós queremos, mas gente como eles, não. Aí nós preferimos que tenha regra, como em todas as nações. Então Deus está dizendo para ele, ei, não rejeitaram você, rejeitaram a mim, minha leitura. Deus está dizendo, porque você não preparou a sua casa, apesar de ter sido um profeta extraordinário, um homem de integridade. Agora, eu não posso reinar sobre a próxima geração por causa de você. Muitas vezes nós achamos que os resultados podem ser só filhos que não sejam tão crentes, tão fiéis. Nós não imaginamos os desdobramentos que podem haver quando não nos empenhamos em relação à próxima geração.
Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias pela sua casa, mas mais do que restaurar o relacionamento conjugal, mais do que levá-los a romper financeiramente, mais do que as curas, que eu creio que ainda vão acontecer nessa semana na casa de muita gente, nós precisamos ter olhos para a próxima geração. Precisamos fazer isso. Sabe, eu olho para meus pais, e meus pais, eles foram muito limitados em muita coisa, por conta de uma formação. Meu pai, mencionei, acho que aqui na segunda-feira, viu seu pai suicidar quando tinha 12 para 13 anos de idade. Se converteu aos 18, veio de uma família disfuncional. Teve muita coisa na criação dos filhos que meu pai ou não sabia, porque houve uma época que a igreja também não falava nada dessas coisas, ou não conseguia fazer. Mas de alguma forma, esse homem ia para o joelho. Ele gastava tempo diante de Deus dizendo: eu não criei filhos para o mundo, eu não criei filhos para o pecado, eu não criei filhos para o inferno nem para Satanás, eles são Deus. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que eu não consigo fazer. Eu preciso que o Senhor vá além. E meu amigo, se tem alguém que pode falar da teoria da conspiração, é os crentes. Eu gosto de dizer para alguns: tudo conspira em teu favor. Ué, a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mas quando tem gente orando, é impressionante o que pode acontecer. Gente, eu tentei desviar na adolescência. Outro dia alguém falou: o senhor nunca tentou? Eu falei: tentei, mas não me deixaram. Que papai e mamãe era gente de oração, e eles estavam lá brigando o tempo todo. Sabe, eu não estou aqui cobrando de você que você tem que saber tudo sobre criação de filhos. Embora eu possa te dizer, poderia saber bem mais. Porque hoje em dia nós temos tanto material, tanta orientação, e os crentes estão lá querendo saber só como prosperar financeiramente, mas às vezes não estão preocupados em como prosperar na família. Dá para melhorar isso também. Mas eu não vim aqui para te apontar o dedo, eu não vim aqui para jogar pedra em você. Eu quero ser um instrumento de Deus hoje para dizer: olhe para a sua casa. Gente, eu orava pelos meus filhos antes de casar, eu orava pelos meus netos antes de casar. Se existe algo que tem marcado minha vida de oração ao longo dos anos, a continuidade geracional. E eu não oro apenas para que Deus faça. A gente tem buscado de Deus aquela condução, né? A liderança do Espírito Santo para que a gente saiba como fazer. Eu sou filho de pastor. E eu fiz coro com muita gente dizendo: não queria ser filho de pastor. A igreja já soube ser cruel com os filhos de pastores, mas os pastores também, durante muito tempo, não tiveram tanta sabedoria. Eu e Kelly, desde que iniciamos o ministério, eu falei: eu não quero nunca ouvir da boca dos meus filhos uma reclamação sobre ser filho de pastor. E nós precisamos que Deus nos ajude a criá-los. Mas não existe só aquela receita que é para todo mundo. Deus tem um chamado para um, uma dinâmica de vida para outro. Eu falei: nós vamos ter que ouvir o que Deus tem para nós. Eu lembro quando meu filho Israel tinha perto de uns 9 anos de idade. Toda vez que eu voltava de viagem, porque por 17 anos, quase 18 antes da pandemia, eu viajei em média toda quinta, sexta, sábado. Voltava para estar em casa e com a igreja de domingo a quarta. Essa era a minha rotina. Quando meus filhos eram bem pequenos, Kelly viajava comigo, levava eles juntos, né, até que eles começaram aquela fase de serem alfabetizados, já não podiam faltar na escola. Ainda teve um pouquinho de tempo que, como minha esposa sempre foi pedagoga e ela sempre foi a orientadora pedagógica das escolas que meus filhos estudavam, que normalmente eles ganhavam bolsa onde ela trabalhava, a gente ainda conseguia um pouquinho, 1, 2 vezes ao mês fazer algo, mas chegou uma hora que não dava mais. Então meus filhos já não saíam juntos. Eu lembro de uma ocasião que cheguei e que ele fazia questão de que a gente tivesse um ritual. Eu chegava, tinha que contar como foi, o que Deus fez, o que aconteceu, dar os testemunhos. E se alguém me levou para passear alguma coisa, tinha que mostrar foto para a família. Então eu chegava, ficava todo mundo esperando o relatório da viagem. Eu lembro de um dia desse, depois de testemunhar o que Deus tinha feito, aquele falou: tirou alguma foto? Eu falei: amor, tirei umas 3 só, porque eu não tenho esse dom de fotografia que você tem, mas sabia que você ia me perguntar, e mostrei 3 lugares. Eu não me lembro que lugar eu tinha ido, mas era uma praia do Nordeste. Eu lembro quando meu filho olhou aquilo e falou: pai do céu, quando for pregar nesses lugares, marca nas nossas férias para levar a gente junto. A gente riu, mas a hora que ele falou aquilo e a gente riu, o Espírito Santo falou comigo: preste atenção no que ele está falando. Essa será uma das grandes chaves para você
na criação dos seus filhos. Não estou aqui aconselhando pregadores a não tirar férias. Mas eu aprendi a importância de, nas férias de meus filhos, que eu não podia ter o tanto de férias que eles tinham na escola, termos momentos onde nós saíssemos a família juntos. A gente tinha tempo de família, a gente ministrava o coração deles, a gente discipulava eles nas coisas do reino. Eu lembro de uma ocasião, eu ia ministrar em Porto Seguro, e eu lembro que os irmãos convidaram, falaram, pastor, a gente não consegue trazer toda a sua família, as passagens aéreas são caras, a igreja não tem condição. Mas se o senhor tiver milhares sobrando e conseguir trazer, o que nós conseguimos aqui é uma parceria num resort top, de frente para o mar, que isso não nos custa. Eu lembro, conversei com a família, todo mundo ficou doido, vamos lá. Era a primeira vez, Silas, que a gente ficava num lugar bom. E eu estava assim, dando glória a Deus, né, pensando, se um dia passei nessa cidade, já não lembro, de ver meu filho na piscina, olhando para o mar. A gente tem a mania besta de querer se vingar da época difícil. É a mentalidade de escassez que dura. Eu estava lá feliz, mas chegou a hora que, de acordo com o combinado, fui lá para o quarto para tomar meu banho e arrumar, porque eu iria pregar. Quando eu saio do banheiro, os dois, Israel e Alice, ali já pegando as coisas para tomar banho e se arrumar, eu falei, o que vocês estão fazendo? Não, nós vamos com você. Eu falei, não vão não? Não, pai, nós queremos ir com você na igreja. Eu falei, vocês não querem. Eu abri a janela e falei, olha essa piscina, olha esse mar, tipo assim, não vai rolar outra dessa. Disseram, pai, a gente teve isso o dia inteiro e amanhã continua. Nós queremos ir com você na igreja. Eu lembro que meu filho falou assim, e se você for curar os doentes, nós queremos te ajudar. Naquela hora o Espírito Santo falou, não é só a respeito de passeio. Onde eu quero chegar? Eu tenho feito coisas com meus filhos que eu não oriento para todo mundo, mas que para nós foram chaves importantes. Eles aprenderam a amar o reino de Deus. Anos atrás, nós tivemos um momento, eles estavam indo para a fase da adolescência, e a gente tinha programado uma turnê na Europa, para toda a família junto. Então, todos os convites que eu vinha recebendo de países na Europa, eu dizia, vou fazer uma turnê daqui tanto tempo, e vou passar 1 mês e meio aí com a minha família, atendendo vocês. Eu fui organizando, montando aquela viagem, sabendo, e aí, pai, como está? A França já entrou, nós vamos lá. Isso aqui, vamos, nós vamos. Isso aqui, eles foram participando. Mas quando faltava mais ou menos uns 6 meses para a viagem, nós tivemos um problema na nossa igreja. Um dos nossos pastores e líderes resolveu desistir do casamento e da família e do ministério. E a gente passou um tempo tentando segurar, levá-lo a uma posição de arrependimento, a mudar de ideia, e a gente não conseguiu que isso acontecesse. Então, esgotado aquele prazo, que foi mais ou menos 1 mês, não tinha mais como permanecer em silêncio, nós teríamos que tratar do caso publicamente, com disciplina, tudo mais. E eu não queria que meus filhos ficassem sabendo na igreja, junto com todo mundo, porque eram muito amigos dos filhos deles. E eu lembro que eu estava preocupado só em avisar antes, para que não fosse aquele choque para eles. E eu comentei, falei, olha, nós vamos ter uma reunião assim, assado, infelizmente aconteceu isso e isso, vocês não precisam necessariamente estar lá. E eles na hora começaram a chorar, choraram pensando nos amigos, choraram pensando naquela realidade. Mas eu me lembro que meu filho olha para mim, devia ter alguma coisa entre 12 a 13 anos de idade na época. Ele olha para mim e fala assim, pai do céu, e a igreja? Eu falei, a igreja é problema meu, não é seu. Ele falou, pai, e os novos na fé? O que é que vão pensar? Eu falei, filho, esse é o problema meu, só estou tentando preparar vocês. Em algum momento eles olham e falam assim, e a viagem para a Europa? E essa eu não tinha planejado, eu nem sabia como falar ainda, mas lógico que ia ter que mudar. Porque eram 5 meses para frente. Aí eu falei, o que tem a viagem para a Europa? Tentando ganhar tempo. Eles disseram, não tem como a gente ir. E eu olhei para os dois, falei, como não? Pai, você está louco? A igreja vai precisar de você como nunca antes, a gente não pode ir. Falei para ele, vocês são mais importantes que a igreja. Eles disseram, a gente sabe disso. Mas a gente pode ir para a Europa a qualquer hora. E a igreja precisa do Senhor agora. Os dois se olharam, tipo, meio que não estão acreditando no que o pai está falando. Numa troca de olhares, eles se entenderam, dobraram os joelhos. Na minha frente, eles oraram. E até hoje, a lembrança disso me emociona. Eles disseram, Deus,
Nós somos gratos por essa porta que o Senhor abriu, por essa viagem toda que está planejada e preparada para a Europa, mas nós estamos te ofertando isso de volta. A gente se recusa a sair daqui a qualquer lugar, quando a tua igreja precisa tanto do nosso Pai. Nós estamos te ofertando a viagem, o nosso Pai, dá um jeito de falar com Ele, para Ele entender a importância disso. Nós não fomos a lugar nenhum naquele ano, fizemos essa viagem depois. Mas alguns meses se passaram depois da virada do ano. E o Senhor disse, eu vou honrar seus filhos. E Ele fez algo muito extraordinário por eles, além disso. Sabe, nós começamos a ver como os filhos podem crescer apaixonados. Lá em casa a gente tinha que botar limites. Ei, vocês não são pastores. Porque eles queriam entrar até demais. É possível hoje, pleno século XXI, criarmos filhos que amem a Jesus, que amem o reino de Deus, que amem e sirvam a igreja. Eu oro, eu sonho por isso. E vou repetir o que eu falei antes. Se você não está vivendo essa realidade, ou não está indo nessa direção, eu não vim para te apontar o dedo. Toda vez que Deus expõe alguma coisa que não está legal, Ele está nos dando a chance de arrumar, de consertar, antes que seja tarde demais. Agora, a gente desceu a lenha no Manassés, que na minha opinião foi o mais endemoniado de todos os reis de Israel. Mas se você não sabe, Manassés no fim da vida se arrependeu. Encontrou misericórdia. Meu querido, se um filho desse, como Manassés, pode ter intervenção de Deus, qualquer outro pode. Eu gostaria que nós terminássemos, vamos ficar em pé, eu gostaria que nós terminássemos orando pela nossa linhagem, pela nossa descendência. Agora eu já estou na fase que minhas orações estão muito mais em cima dos netos, não só dos 2 que eu já tenho, dos que virão, dos bisnetos, do que qualquer outra coisa. Mas não importa quantas vezes você já fez isso, eu gostaria que nós reafirmássemos, consagrássemos a Deus nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossa linhagem. Deus fez aliança com muitas pessoas na Bíblia de continuidade geracional. Muitas. Com Abraão sob o propósito, com Arão sob o sacerdócio, dentre ramificações da linhagem de Arão, Deus diz aqui está dando ruim. Mas nisso aqui, com Finéias, por exemplo, lá na frente, nós vemos uma promessa que Deus faz a Davi, sobre sucessão no trono, da qual viria o Messias. Eu tenho orado e clamado a Deus uma vida inteira. Eu tenho dito, se tem algo, alguma graça, algum favor que eu quero alcançar do Senhor, mesmo que eu não esteja aqui, eu quero que as próximas gerações, mesmo que eu não esteja aqui para ver, para checar, que as próximas gerações te amem, te sirvam, vivam para fazer diferença nessa terra. Os Salmos diz que os nossos filhos serão poderosos na terra. Eu tenho dito a Deus, eu não faço questão nenhuma de poder econômico, de poder de influência. Se essas outras coisas vierem como complemento, ok. Mas que eles sejam poderosos no reino, que eles sejam boas influências para qualquer pessoa que os rodeie. E cada um de nós pode viver isso em prol da nossa casa. Não é tarde demais. Eu sei que eu tenho pessoas aqui que estão pensando, não dá mais tempo para mim ou para meus filhos. Eu quero te dizer, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas nós temos gente aqui solteira que nem casou. E você precisa ouvir esse tipo de coisa antes de casar e antes de ter filho. Eu digo para os jovens da nossa igreja, gente, a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, não depois. Melhor hora de se preparar para ter filhos é antes de tê-los, não depois. Embora a gente possa fazer a nossa parte em relação à preparação, a gente também deve fazer em relação à oração. Então, se você está aqui, pastor, eu sou solteiro, não sou casado, não tenho filhos, e os seus pais estão, você pode orar com eles. Mas eu quero que você ore pela sua futura posteridade. Que todos nós possamos consagrar a Deus nossas casas, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, toda a nossa linhagem. Todos os que virão até que Ele volte. Podemos fazer isso? Vamos orar juntos? Agora, se você tem filhos que ainda não se converteram, que estão desviados, eu vou incluir algo mais aqui. Talvez não estejam desviados, mas você diga, pastor, eles estão frios, estão na corda bamba. Eu quero que você os inclua. E eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus nessa oração. Eu creio, meu relógio são 8:55.
Eu creio que nós podemos ter testemunho de gente dizendo, perto das 9 aconteceu algo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes quando nós estamos orando e eu quero provocar você. Eu lembro de uma ocasião que eu estava ministrando em Fortaleza. Naquele dia o foco era a cura. E eu comecei a orar com o povo, falei, vamos orar pelos familiares que não estão aqui. E eu lembro que me veio esse impulso do Espírito Santo, como agora, dizer, olha o horário. Porque nós vamos ter testemunho de coisa acontecendo essa hora. E era alguma coisa assim, 8h27, 8h37, era um número quebrado. Uma pessoa procura o pastor no dia seguinte e diz, pastor, o senhor conhece a minha história, a minha vida e a minha casa. E o senhor sabe que isso não é invenção. Meu pai estava há 8 anos sem enxergar, ele disse, eu sei. Ele disse, mas ontem quando eu voltei do culto, o papai estava vendo. Estava um tumulto em casa, estava uma bagunça, todo mundo eufórico com o que tinha acontecido, que o papai tinha voltado a ver. Eu emocionada com aquilo, não relacionei com o culto em coração, mas eu falei, papai, o que foi a primeira coisa que o senhor viu? Imaginando que pudesse ser o rosto de mamãe. E ela disse, meu pai respondeu, a primeira coisa que eu vi foi o relógio. E ele marcava 8h27 ou 8h37, aquele horário. Na hora ela lembrou que era o momento que ela estava orando por ele. Vamos crer para valer? Clique e veja mais vídeos como esse.